Fala galera, olha só, estamos no ar em mais um encontro semanal do empreendedores.com.br. O Empreendedores é uma comunidade que está completando 6 meses de idade. Em apenas 6 meses de idade, nós já reunimos aqui alguns dos maiores empresários brasileiros em uma comunidade muito rica, com muita troca de experiências, com muita ajuda mútua, essa cultura realmente de uma verdadeira comunidade. E muito do que a gente está vivendo nessa comunidade foi também orientação de um cara muito querido, de um empreendedor fantástico, e é um cara que também tem uma grande comunidade nos Estados Unidos e que hoje vai falar aqui pra gente sobre gestão e internacionalização de negócios. É um cara que pra mim é um grande mentor, um grande líder, uma grande referência. É o meu querido amigo André Dweck. André, cara, que prazer te receber por aqui, cara. Prazer é meu, Leandro, obrigado. Muito bom o seu projeto, ele que inspira tantos empreendedores no Brasil, mas também está sendo referência aqui nos Estados Unidos. Muita gente comentando, não só do clube, mas principalmente das iniciativas, do portal de notícias e de tudo que você está fazendo aí. Parabéns, para mim é uma honra estar junto com vocês. Pô, André, olha só, essa eu nem sabia, né? Então já está virando notícia internacional o nosso empreendedores.com.br. Você que está assistindo a gente agora e não conhece ainda esse projeto, então eu vou deixar aqui, o link é esse aí, empreendedores.com.br. Mas em empreendedores.com.br/assinar, aí você tem acesso a mais informações sobre como fazer parte dessa comunidade, né? Como estar junto, por exemplo, de empreendedores como o André Dweck, que abrilhanta muito aqui o nosso grupo e vai abrilhantar também o nosso encontro de hoje. Muito bem. André, cara, a tua trajetória, ela é inspiradora por si só. A história já inspira, né? Você começou como office boy, chegou a CEO do grupo Fórum Triton, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui nesse início de bate-papo, como é que essa experiência, né, na Fórum Triton moldou a sua visão sobre gestão empresarial. Uma experiência que eu vou levar para a minha vida inteira, né? Principalmente comecei a trabalhar tão cedo, né? Com 13 anos de idade. Fiquei 21 anos lá fazendo carreira, passei por 18 cargos nos primeiros 18 anos da empresa. Depois, quando um dos meus tios, que eram os fundadores, né, o Tofio e o Isaac se aposentou, eu assumi a gestão com 30 anos de idade. Hoje eu olho e falo assim, nossa, eu era muito novo, né? Na minha cabeça eu era super experiente, porque eu já tinha 18 anos de experiência, né, para o meu 18º ano, mas eu tô com 52 hoje, então olho para trás e falo, nossa, foi um desafio enorme, mas num momento de profissionalização da empresa, num momento que a gente não tinha muitas empresas de capital aberto no setor da moda, então a gente preparou a empresa para abrir capital, isso daí foi em 2003 exatamente. Então o nosso projeto era abrir capital em 2010, não deu tempo, a gente vendeu a companhia antes em 2008, mas vou te falar que eu falo que a minha faculdade foi o grupo Fórum Triton de Modas, porque eu uso tudo que eu aprendi lá até hoje aqui nos Estados Unidos. E olha, Leandro, você conhece um pouquinho da minha história, né? Tá lá no meu livro Potência Empreendedora, que não é uma biografia, mas exatamente contando as experiências desses meus 38 anos de carreira, que eu passei por 30 cargos, 10 setores diferentes da indústria, a moda foi só o começo, e 2 países. Então, tudo que eu aprendi lá de marketing, de branding, de vendas, de detalhe, de serviço ao cliente, de produto, de diferenciação, de inovação, eu aplico hoje nos meus negócios nos Estados Unidos, que não tem nada a ver mais com moda. Cara, isso que é interessante e isso que torna também um grupo como o nosso, como empreendedores e diversas outras comunidades que seguem esse modelo, é que a gente aprende muito de experiências diversas, né? Não necessariamente, por exemplo, você está no ramo da moda agora, mas tudo que você aprendeu lá atrás você consegue também transportar para os negócios que você está tocando agora. Bom, vamos falar de alguns links não tão óbvios, né, André, e que você aplica hoje nos negócios, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, assim, experiência do cliente. O que é a experiência, toda a sua bagagem com experiência do cliente lá na Fórum Triton te influencia hoje nos negócios que você toca, por exemplo, aí nos Estados Unidos? Eu acho que hoje se fala muito nisso, né, do customer service, de concierge, enfim, de tudo que você tem o foco orientado para o cliente, né? Seja produto, seja serviço. E eu lembro que na época que eu era garoto, né? Eu lembro até
Meados dos anos 90, né, a calça da Fórum custava 10 vezes mais do que uma calça jeans com o mesmo, entre aspas, tipo de tecido que vendia no Brás, né, que é uma zona popular lá de São Paulo, e ninguém entendia onde estava o valor agregado nisso, né? E muita gente falava assim, mas você também tem uma marca, é o branding. Falava, gente, mas o branding você não constrói de um dia para a noite. Então, muito disso você constrói o quê? Nos detalhes, era o tipo de música que tocava no ambiente, a odorização, o cheiro, temperatura do ar-condicionado. A gente nunca serviu na loja, para você ter uma ideia, Leandro, nada em copo de plástico, de papel, era sempre em xícara de porcelana o café, numa taça de cristal o champanhe, num copo de vidro uma água. Então são detalhes, você fala assim, pô, mas o que isso tem a ver com produto, com moda, né? Eu trouxe tudo isso, primeiro para o setor imobiliário, onde eu fundei uma boutique em 2012, essa empresa eu vendi em 2020 para os americanos, para um grupo global, para a Sotheby's Realty, está em 84 países, continuam na operação, mas eles enxergaram esse valor agregado. Depois com a minha empresa de motorhomes, que a gente tinha muito serviço agregado, sem custo, porque também não adianta você colocar, agregar muito serviço e teu produto ficar fora do mercado, né? Porque a diferença entre preço e valor, são poucas pessoas que entendem isso, e eu aprendi isso na Fórum. Depois numa companhia de sports business para trabalhar com atletas, levando negócio para atletas renomados, e ultimamente aí com o meu projeto meu hub de internacionalização de negócios, marcas e carreiras, o BR Nation, né, que é o BR Nation, que é essa plataforma que, inclusive, a gente tem um clube aí de relacionamento, né, um clube de negócios, e a gente vai inaugurar a nossa primeira sede física agora, em setembro, vai ser a Casa BR Nation, que vai ter pop-up stores, por exemplo, tá? Porque eu aprendi na Fórum, um laboratório para as marcas testarem. Por quê? Porque você precisa estar num ambiente que também você tem essa experiência para passar para o cliente. Uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. E principalmente se você tiver num ambiente que é um hub de marcas, de eventos, de gastronomia, você consegue passar exatamente isso. Por quê? Porque as pessoas não compram mais produto. Produto se vende online, que daí a pessoa vai ver o quê? O preço. Então você vai lá, você não tem a experiência. Mas eu sou um cara com 52 anos de idade, 38 de carreira, conforme eu falei. Eu sou a era híbrida. Eu compro online, mas eu gosto de ir na loja no ponto de venda. Então, isso daí eu vou levar para o resto da minha vida. E eu acho, sim, que é um grande diferencial competitivo se você conseguir transcender o online para o físico, né? Que a gente fala que é o digital, né? Como diz meu grande amigo, que também é um dos nossos membros, o Mark Tawil, que é o mestre da comunicação. Digital é a chave do sucesso. Muito bem. Bom, pessoal, vocês que estão assistindo agora online esse nosso encontro, vocês podem deixar aqui os seus comentários, fazer pergunta diretamente aqui para o André e durante o bate-papo, né, a gente vai soltando aqui os comentários de vocês. Eu vou trazer aqui para nossa conversa hoje, para me ajudar aqui a extrair o máximo aqui do André, o meu colega aqui, o Simão Mairins, nosso diretor de operações de todo aqui, administrador todo o nosso ecossistema, né? E também do empreendedores.com.br. Chega mais, Simão. E aí, Leandro, e aí, André, tudo certo com vocês? Me escutam bem por aí? Perfeito, tá Simão, um grande abraço. Aí, Simão. Muito bem, Simão, seja muito bem-vindo aí, cara. Vocês. Boa, vai ser bom demais aí contar contigo também, Simão. E aí, Simão, manda boa aí pro André. Cara, eu tenho muita coisa para perguntar aqui pro André, porque eu tô no contato todo dia aqui com os empreendedores e muita gente já foi me mandando coisas, até gente que não pôde vir hoje, disse, pô, faz essa pergunta lá pro André, porque eu não vou poder participar, mas eu vou assistir depois. Até para reforçar que quem não puder assistir, pode assistir a gravação lá na plataforma, tá, pessoal? André, você é um cara que tem uma visão muito completa do mercado. Você tem uma experiência que passou por vários setores, empreendeu no Brasil, empreende nos Estados Unidos, né? Então acho que você tem uma visão muito ampla do que é fazer negócios aqui, fazer fora e traçar paralelos. Então, uma pergunta que foi muito recorrente, que a turma me trouxe aqui, eu estou sendo porta-voz, para a gente começar, tá? Esse papo, falar aqui um pouco sobre o que é que você vê de principais diferenças, né, nessa sua experiência de empreender fora e empreender aqui, e é uma pergunta até um pouco retórica, né, de levantar a bola para você falar, mas principalmente quais as grandes dificuldades, barreiras e gargalos que a gente precisa superar para que o Brasil se torne um ecossistema empreendedor mais favorável. Você já deu a resposta, né? A gente criar ecossistemas participativos.
Porque o mercado americano me ensinou muito isso, que é 90% das vezes o seu concorrente, ele não vai atrapalhar nada na sua jornada se ele for o seu parceiro. E a cultura brasileira já coloca o concorrente como inimigo. A cultura americana coloca o concorrente como um parceiro, porque muitas vezes, vou dar um exemplo do mercado imobiliário, a gente comercializou, eu, a minha sócia, do Eclara Group, em torno de 2.000 imóveis aqui na minha jornada de 13 anos nos Estados Unidos. 99% das vezes eu tinha um outro corretor envolvido, ou seja, representando o vendedor, ou seja, representando o comprador, ou a parte que estava alugando, ou o investidor. Então a gente acostumou, que é uma coisa no Brasil que está engateando agora, isso já existe nos Estados Unidos há 50 anos. A parte de motorhomes também, pra você ter uma ideia, várias vezes na alta temporada, os nossos estoques, graças a Deus, acabavam. Tinha lá 15 motorhomes, alugava tudo. Eu ligava para o meu concorrente, falava, tudo bom? Olha, Jay, meus motorhomes acabaram, quantos vocês têm? Eu tenho 5 sobrando. Eu vou sublocar de você. No Brasil, você não vai dar essa força, essa moral pro teu concorrente. Fala assim, acabei o meu, já bota a placa lá, sold out. Tô tranquilo, bota a fotinho lá na rede social, fala, gente, tô sem nada. Muito pelo contrário, aqui, então tem essa cultura de ecossistema participativo. Então, acho que a grande diferença que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, eu tenho 38 de carreira, então 1/3 da minha carreira eu tô aqui. E, logicamente, que a parte mais madura, né? Eu vim para cá com 40 anos de idade. É que nem sempre o seu concorrente vai ser o seu inimigo, ou uma pessoa que você tem que olhar e esconder o jogo. Vocês podem trabalhar, logicamente, questões estratégicas não, mas muitas vezes pode atrapalhar em parceria sim. Basta baixar o ego, lógico, né, que é uma barreira, entendeu? Entender que isso pode ser uma via de duas mãos, uma hora, mesma coisa que eu te falei do motorhome, teve ao contrário também. Depois ele estava sold out, tinha alugado tudo, ligou para nós e a gente tinha sobrando. Pô, então todo mundo ganha. Cara, fantástico isso, né? E também isso é uma cultura que a gente aplica muito por aqui no nosso ecossistema, né, Simão? A gente sempre, eu tô falando agora de administradores, enfim, da nossa história também, a gente sempre teve essa visão, disse, não, vamos entrar no mercado para alimentar esse mercado, para fomentar o mercado e não para competir, acho que não é um jogo de soma zero, né? Na verdade, acho que cada player do setor, ele contribui para que o setor, enfim, aumente, gere mais valor para todo mundo, para a sociedade como um todo, né? E isso é fundamental, né, André? Sim, com certeza. Eu acho que a questão é, alguém tem que tomar iniciativa, como vocês estão tomando, de mostrar que é possível, sim, ter um ecossistema colaborativo. Tá? A parte de tecnologia, startup, você vê no próprio Silício, né? Já existe essa cultura. Muitos brasileiros que vão para lá voltam diferente para o Brasil. Eu sei porque tenho muitos amigos que foram e fundaram suas empresas lá, fizeram toda a parte de captação, voltam para o Brasil, voltam uns monstros. Os caras, e aí a gente entende porque os caras estão crescendo, porque o mindset deles, e se fala muito hoje em mindset, né? Não é a questão motivacional ou só mental, é dele enxergar ali e ele vê na prática pessoas que são bem-sucedidas e tiveram sim, em algum momento, que abrir mão de alguma informação, de alguma participação, de alguma atividade, e ao mesmo tempo teve do outro lado também alguém que teve essa iniciativa. Então é mais ou menos o conceito do empreendedores.com.br. Nós temos aí empresários de vários setores, né, e alguns que eu conheço, né, do mesmo setor, e por que não eles saírem para tomar um café e trocar ideia? Por que não eles participarem do mesmo evento no palco, por exemplo? Por que não eles não juntarem lá, fazerem um fórum, uma confraria, uma vez a cada, 2, 3 meses, se juntarem para discutirem problemas comuns do setor sem levar a questão estratégica? Eu acho que isso sim é possível e vocês estão provando isso não só com essa iniciativa de hoje, né, desse programa, mas também com as atividades que estão tendo ali, o grupo é bem movimentado. André, você teve um grande sucesso nos Estados Unidos e isso não é uma coisa para qualquer empreendedor. Muitas vezes, assim, o empreendedor ele tem sucesso no Brasil e aí ele parte por uma nova iniciativa empreendedora fora do país e assim, talvez ele não consiga, né, ter o mesmo desempenho que ele teve aqui no Brasil, por diferenças culturais, por estar acostumado, né, com o ambiente brasileiro, que não é para amadores, né, diga-se de passagem, mas muitas vezes ele não consegue repetir esse mesmo sucesso em outro país. A que você acredita, então, André, essa tua performance vencedora também nos Estados Unidos?
Olha, primeiramente, né, eu tenho sempre muito pé no chão, muita humildade para entender que o sucesso é relativo, né? Então, existem ciclos de mercado, de empresa, de fase de carreira, de estar na hora certa, no lugar certo, de querer romper e arriscar. Então, eu não acredito muito em sucesso absoluto, né? Muita gente fala isso para mim e eu sempre coloco o pé no chão. Eu gosto muito, até tem uma analogia que eu faço, eu gosto muito de ir para Nova York na Times Square. Eu moro aqui na região do sul da Flórida. E o pessoal me pergunta, por que você vai para lá? Eu falo assim, porque eu me sinto pequeno. Na Times Square, qualquer pessoa, qualquer empresário brasileiro que vai lá vai se sentir pequeno. Que vai ver aquele monte de empresa anunciando o billboard, que são os painéis, e fala assim, nossa, o mundo é muito grande, eu sou muito pequeno. Então, o brasileiro que vem para cá com essa mentalidade, ele prospera. A grande questão é que o Brasil, culturalmente, é um país de tapinha nas costas. Todo empresário bem-sucedido tem muita gente em cima batendo nas costas. E aí o empresário começa a achar que ele tem um sucesso absoluto. E nos Estados Unidos é ao contrário, porque como é um mercado global, não é um mercado americano, né? Independente da participação do PIB aí dos Estados Unidos, mas é um mercado global, né? Tem todas as nacionalidades, né, que vêm, seja aqui para Miami, seja para Los Angeles, seja para Nova York, para Chicago, para Las Vegas. Então, você já vem para cá, tem que colocar as sandálias da humildade. Por quê? Eu lembro quando eu mudei para cá, pô, e meu telefone no Brasil era um telefone que tocava bastante, né? As pessoas me oferecendo negócio, sempre, né? Principalmente depois que a gente vendeu a Forma, então, aí o que tinha de gente querendo oferecer negócios, oportunidades, investimentos, parcerias, e isso em 2008 até 2012, e 2012 eu mudei para os Estados Unidos, meu telefone não tocava mais. Eu ia nas reuniões, Dweck, um sobrenome, modéstia à parte, né? Vai fazer 50 anos agora, que meus tios fundaram a Triton em agosto de 1975. O sobrenome Dweck abria muitas portas, como abrem ainda no Brasil. Tá? Era conhecido por toda a história, reputação, autoridade e honestidade da minha família, né? No mundo dos negócios e fora do mundo dos negócios. E aqui nos Estados Unidos não significava nada. Os americanos me chamavam de Pato. Falava, André Duck? Eu falei, não é Duck, é Dweck, D-U-E-K. Ele, Duck. Eu tive que reensinar as pessoas até falar o meu sobrenome. Então eu tive que ter muita humildade e pé no chão para entender que é um recomeço, não é do zero, lógico, né? Porque eu já tinha 40 anos de idade, já tinha 25 de experiência, mas sim, eu tinha que me adaptar à cultura, implantar o meu estilo, respeitando o tempo. Eu lembro a primeira reunião que eu fui com um americano, eu levei um projeto bem disruptivo na área imobiliária, tá? De marketing, de divulgação, de eventos. Isso foi em 2013. O americano falou assim, olha, adorei sua ideia, seu projeto é maravilhoso, mas você volta quando você vender 100 imóveis ou, se eu não me engano, acho que era 20 milhões de dólares. Ele me colocou um número, falou, 20 milhões ou 100 imóveis. Eu saí de lá arrasado da reunião. Falei assim, pô, por que esse cara, se eu sou um cara bom, se ele gostou do meu projeto, por que ele não me dá essa oportunidade? E eu entendi que tem uma coisa nos Estados Unidos que chama-se track record, que é você provar o seu histórico. Não é o storyteller que vai lá, um PowerPoint bonito, uma ideia, como eu tive. Mas eu não tinha um story doer, né? Eu não tinha feito, não tinha executado. Mais uma vez aí, pegando o jargão do meu grande amigo Mark Tawil. Story doer, aquele que fez acontecer na prática e comprovou. Entendeu? Não é blá, 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 porque isso hoje tem muito. Na época já tinha, hoje tem mais ainda. Então, eu aprendi isso, voltei lá depois de um ano, tinha batido a minha meta, vendido meus 100 imóveis. Aí cheguei lá, marquei com a secretária dele. Ele passou assim na recepção, falou assim, você lembra de mim? Ele falou, lógico que eu lembro. O brasileiro criativo? E aí, bateu a meta? Falei, bati, por isso que eu tô aqui. Então agora, como ele falou assim, now we are talking, quer dizer, agora nós estamos falando a mesma língua. Agora a gente pode fazer negócio. Então também não levar, como os americanos falam, no hard feelings, né? Quer dizer, não é nada pessoal quando ele falou aquilo pra mim. Eu fiquei chateado, falei, não, nunca mais eu volto nesse lugar, esse cara me esnobou. Não é isso. Entendeu? É questão de ser mais prático que o sistema americano. Então o brasileiro tem que estar com a cabeça preparada também para ser humilde, para ouvir, tomar porrada, porque eu tomei muita porrada, né? Porque quando você toma uma porrada dessa numa reunião, você fala assim, nossa, eu não sou nada, você sai de lá se sentindo zero. E não é, na verdade, não é isso, é questão da cultura mesmo. Muito bem. Ô André, você manda falou ver, aqui desse ponto de aguentar tomar porrada. E acho que isso tem fit aqui totalmente com um assunto que eu tinha separado para te perguntar aqui. Puxando um tema do seu livro, tá? A gente está falando aqui sobre, ainda no bloco da tua experiência, que saiu de uma história de sucesso aqui no Brasil, foi começar uma trajetória nova
lá nos Estados Unidos, mas no seu livro você faz questão ali de fazer uma parte para falar sobre negócios que estão estagnados ou estão com dificuldade de crescer, né? E estão buscando novos horizontes, olhando para outros caminhos. Quando o empreendedor, o empresário, o negócio está nesse estágio de estagnação, não está ali conseguindo evoluir, não vê ali ainda perspectivas, qual é o melhor caminho? O que é que você recomenda? Olha, ótima pergunta, né? Muita gente, ao longo desses últimos anos, veio me pedir mentoria, conselhos, ajuda, assessoria, consultoria, e infelizmente eu não sou consultor, não tenho tempo para ser mentor, nada mais. Eu acho que essa é a minha iniciativa do BR Nation, foi exatamente porque eu consigo multiplicar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem 30 membros, 30 empresários internacionais, empreendedores, desde o ramo de inovação, tecnologia, parte jurídica, parte tributária, profissionais do mercado imobiliário, agências de marketing, profissionais autônomos, atletas, artistas, cada um com a sua experiência aqui, alguns de 13, 14, 15 anos como eu, outros de 30 anos, a minha sócia Carol está aqui há quase 30 anos, outros com 15, outros com 5. Então, eu acredito sim que se a gente conseguir juntar essa turma, que é mais ou menos o conceito de vocês, só que você imagina num outro país, a dificuldade é bem maior, tá? Para criar vamos falar assim, uma metodologia para ajudar, logicamente que não dá para ter a fórmula mágica, né? Não tem, porque cada um está no seu momento de vida, tamanho de empresa, o tamanho do bolso também, né? Porque cada um vai ter um poder de investimento ou não. Eu acho que a gente consegue acelerar isso. Então, o meu propósito, né? Por que eu falo propósito, né? Que é uma palavra também que ficou um pouquinho prostituída. E eu falo que propósito é para quem pode, não é para quem quer, com toda humildade. Por quê? Hoje eu tenho uma plataforma que eu estou há 3 anos investindo e eu ajudei muita gente e eu não tive lucro na plataforma. Quer dizer, tive lucro, reinvesti 100% do lucro. Por quê? Porque eu tenho outros negócios que me dão um bom rendimento, que me dão lucro, que me dão equity, que dão outras coisas. Então, para você poder ajudar o próximo, você primeiro precisa ter realizado. Eu vejo muito guru na internet querendo ajudar. Eu vi outro dia aqui uma propaganda aqui no Instagram, eu falo assim, olha, uma pessoa que eu conheço aqui que já montou 3 negócios deu errado, cheio de erro e quebrou e deu, enfim, coisas que acontecem, tá? Não estou criticando não. Mas ele dando aula de como internacionalizar a sua empresa. Eu falei assim, pô, como assim? O cara nunca conseguiu executar? Como que ele vai dar aula? Vai dar aula o quê? Do que não fazer? Tudo bem, até entendo. Mas e aí, do que tem que fazer? Então, hoje, eu acho que essa comunidade que a gente está criando de Story Doers, volta a falar, né? Eu acho que ela vai acelerar a entrada de outros profissionais. Então, não tem uma dica, uma fórmula mágica. Tem, sim, em vez de uma cabeça, com a minha experiência que eu tenho, que é uma experiência relativa, você multiplicar isso por 30. Então, a hora que você cria um hub desse, você sim está aberto para acolher empresários, acolher empresas. Uma coisa que eu fiz, que é uma coisa que vai ser bem legal, um projeto que a gente vai lançar agora em setembro, chama Casa BR Nation, que vai ser um espaço de eventos, um coffee shop e um brand labs, né, pop-up stores. Eu fiz um estudo, que eu tenho experiência com isso, né, mercado de varejo, que nesse espaço vai custar, para você inserir uma marca no mercado americano, 1% do que custaria se você viesse sozinho. Então não existe nenhum incentivo maior do que esse, de eu te falar assim, tudo bem, olha, em vez de você gastar 1 milhão, você vai gastar 10 mil, você vai investir 10 mil para testar da mesma forma. Você não precisa montar uma empresa, tá lá com centro de distribuição, assinar um contrato de aluguel de tantos anos, decorar o lugar, mobiliar, capital de giro, entendeu? Por quê? Porque às vezes com 1%, só que tem que ter uma atitude de generosidade. Por quê? Eu quero me posicionar, e é uma missão que eu tenho, e zero ego para isso, por isso que a empresa chama BR Nation, não é André Dweck, não é Dweck Nation, como eram minhas outras empresas, né, que tinham o sobrenome da minha família, que me ajudou a acelerar esse processo. Hoje eu posso não ter mais o meu sobrenome ligado a isso para abrir portas, que é justamente o conceito de vamos falar assim, acolhimento e ajuda e penetração de marcas, empresários e também profissionais, que às vezes os profissionais vêm para cá. Eu ouço muito uma frase aqui que me deixa até bem apreensivo, que chama-se solidão intelectual. Eu moro em São Paulo há 40 anos.
O cara em São Paulo é muito difícil, se ele for um cara que gosta de trabalhar e pegar no batente, muito difícil ele sofrer de solidão intelectual, porque sempre vai estar num meio de muita gente, muita reunião, muito evento, café, lá. Tem sempre muita coisa para você movimentar a tua massa encefálica, né? Para você ficar desenvolvendo as suas habilidades, principalmente mentais e empreendedoras. E a gente está trazendo isso daqui para os Estados Unidos, tá? Mesmo essas pessoas são bem-sucedidas, às vezes é investidor. O investidor tá legal, o primeiro ano ele tira um sabático, e o segundo ano? O cara começa a ficar depressivo. Então não é só dinheiro também. Então a gente também tem essa atitude de inserir esses profissionais num sistema que ele é colaborativo, sim, que ele vai custar muito mais barato, tá? E eu tô falando o seguinte, a gente não vai nem ter escala, são só 7 marcas. Só que elas vão ficar rodando 3 meses. 3 meses, entendeu? Nosso espaço, a gente tem uma estimativa, baseado, lógico, nos nossos parceiros, que vão passar entre 4 e 5 mil pessoas por mês nesse espaço. Então, 3 meses, passaram 15 mil pessoas, não as mesmas, vamos falar 10 mil. Pô, já deu para ter só a tua marca. Gastando 1% do que você gastaria. Então, acho que isso sim é um sistema colaborativo e a gente vai ajudar os brasileiros a entrarem aqui na América. Genial. André, cara, uma coisa que eu fico muito curioso a respeito da tua capacidade empreendedora, porque ela é única. Porque é o seguinte, cara, você vem de um mercado, né, que você, se especializou ali na venda de roupa, varejo e tal. E aí você, quando vai para os Estados Unidos, você vai para um mercado completamente diferente. Então, assim, eu sei que você tem toda uma bagagem empreendedora, de gestão de negócios e tal, tudo mais, mas você empreender em outro país, em um setor completamente diverso daquele que você desenvolveu toda uma carreira, cara, isso é para poucos, né? É muito difícil. Então, assim, quando você está confortável num determinado setor, que você vai empreender uma marca diferente e tal, mas é no mesmo setor, cara, é mais tranquilo, né? Mas assim, você, reinventar totalmente ali o sistema é uma coisa que eu acho que é realmente complexa. E não só isso, não só, né, não foi só uma mudança, por exemplo, do setor de vestuário para o setor imobiliário, você também foi para o setor de motorhomes, que é uma coisa completamente distinta também. E qual que é o segredo, cara, assim, para empreender, né, com sucesso, lógico, nessas iniciativas, mas em setores tão diversos? Ótima pergunta, não tem segredo, eu acho que é uma quebra de paradigma, né? A sociedade impõe que você tem que ser bom só numa coisa. Então eu poderia estar trabalhando com moda até hoje e falar assim, olha, tudo bem, eu tenho 38 anos no ramo da moda, olha, fui CEO de empresa, já tive exit, fui executivo de multinacional que eu tive proposta para ser, montei minha marca, enfim. A sociedade não enxerga quando a pessoa muda de ramo como uma coisa positiva. Então, principalmente a sociedade brasileira, né? Enxuga e fala assim, Ih, o cara é aventureiro, o cara é maluco, eu vi isso, tá? Tô falando por mim. Pô, o que esse cara vai fazer lá, cara? Vai montar imobiliário, ele nunca nem vendeu na vida, ele era CFO da Fórum, formado na área financeira, depois virou CEO, o cara nunca nem sabe nada de marketing e vendas, não sabe nada de imóveis. Então, o que acontece? A sociedade impõe padrões. E as pessoas acreditam nos padrões. Por quê? Porque falta maturidade para o empreendedor. Os empreendedores bem-sucedidos, você pode perceber, até a internet hoje está sendo uma coisa muito legal, né, de muitos empresários, principalmente no LinkedIn, né, que eu sou bem ativo lá também, eles têm mais voz hoje, e antes eles não tinham, né, até pelas próprias empresas, não deixavam os caras falarem, era tudo segredo, entendeu? O cara não tinha essa liberdade, não vou nem falar de expressão, mas de exposição, né, e a gente tem muito empreendedor bom no Brasil que tem capacidade multifuncional, tá? Só que isso é um tabu. Então, o que eu estou fazendo, eu não reinventei nada, eu não entrei em setores que são, uau, olha que negócio inovador. Pô, ramo imobiliário, o que tem de mais, assim, zero inovação, ramo imobiliário? Ramo de motorhomes, viagem, entendeu? Por mais que o motorhome não esteja inserido no dia a dia do brasileiro, nos Estados Unidos tem 13 milhões de motorhomes, 450 locadoras, 250 concessionárias, a indústria é gigante. Não fiz nada demais, é porque é brasileiro, tudo bem, talvez. Entendeu? Agora, com a minha iniciativa aí da criação da comunidade, do Business Club, da Pop-Up Store, do Hub de empresa, também não tem nada genial, entendeu? Então, acho que é um pouquinho da gente não ouvir os padrões, né? Quebrar paradigmas, eu acho que isso é uma coisa interessante.
tem uma coisa que é em comum em todos os negócios, que é branding, que são as conexões pessoais, não são profissionais. Por isso que eu não acredito no networking tradicional. Eu falo isso no meu livro, falo isso em todos os programas, lives, entrevistas que eu participo, e com muito respeito, tá? Porque o networking tradicional, ele é curto prazo. Então imagina se eu tivesse só networking no ramo da moda. Eu mudei para os Estados Unidos, imobiliário, acabou. O cara fala assim, putz, agora o André não é mais um cara interessante, não é mais o André da Fórum. E eu paguei isso, quando eu saí da empresa, eu perdi metade dos meus amigos, entre aspas. E aí eu aprendi que eu tenho que ser uma pessoa interessante pela pessoa física. Porque independente do negócio que eu vou montar, as pessoas vão me prestigiar. E prestigiar não é comprar o meu produto, é indicar, é curtir lá um post, é mandar uma palavra de apoio, é trocar uma ideia, é contribuir. Teve muita gente que me ajudou nessa jornada. Então eu acredito que não tem segredo, não tem genialidade, é fazer talvez um pouco diferente, ter, eu acho que um apetite a risco, né? Risco calculado, também eu não sou maluco, eu falo no meu livro, todos os negócios que eu montei, eu nunca arrisquei mais do que 5% do meu patrimônio, no máximo 10%, assim, quando era um negócio que eu tinha muita certeza e muita pesquisa. Então aí você acaba minimizando a chance de dar errado. E eu tive 2 negócios aqui que não deram certo, entendeu? E faz parte, mas também aprendi, cresci e parei rápido, entendeu? Tem que decidir rápido, então acho que é um pouquinho disso. Sensacional. Fala, Simon. Não, o André tá falando aqui com a sinceridade, cara, que são poucos os empreendedores que a gente encontra aqui. Eu acho que isso torna o André um cara muito diferente, de fato, desapegado do ego. André, eu quero puxar mais um ponto ali do teu livro, que realmente é uma obra que marcou aqui, e eu acho que essa é uma oportunidade de a gente debater algumas coisas que estão lá. Você é um empreendedor serial, você é um cara que já botou vários negócios de pé, e no seu livro você bate muito na tecla da operação simplificada, né? Tá ali dentro dos 3 pontos que você lista lá, e que tem uma operação simples, simplificada ali. Eu acho que deve ser, inclusive, um ativo estratégico para que você consiga dar conta de tantas coisas, né? De empreender tantas coisas. Como é que você faz para resistir à tentação da complexidade, sendo um cara que empreende tanto? Imagino que você deve receber muitas propostas, deve mapear muitas oportunidades e deve precisar dizer não para muita coisa boa, né? Como é que você faz para resistir a essa tentação e dar sim, e escolher ali dentre coisas boas para quem dá sim? Eu acho que tem uma resposta muito simples aí, com todo respeito, que isso eu aprendi com os americanos, né? Por que a gente complica as coisas? Muitas vezes para valorizar nosso produto, nosso serviço. Eu conversei com várias agências de marketing, né, digital, para me dar assessoria, que é uma coisa que eu não tenho no DNA, né? Eu tenho que aprender. Eu volto a falar, né? Sou um cara old school, eu sou um cara híbrido, né? Não sou um cara da geração digital. E muitos começam assim, a primeira pergunta deles, fala assim, olha, para você dar certo, você precisa resolver um problema. Você precisa comunicar o problema. Falei, por que eu preciso comunicar o problema? Por que eu não crio uma melhoria, uma solução para algo que já está bom? Então, as pessoas, muitas vezes, elas complicam as coisas, ou têm sistemas complexos, ou têm estruturas muito pesadas, porque elas precisam justificar uma questão de autovalorização. Tá? Isso tanto do empresário, eu vejo às vezes, tá, business plan de empresas, assim, absurdo o tamanho da estrutura que eles colocam em startups. Fala assim, pô, startup tem CEO, CFO, CMO, aí tem o head de área A, B, C, você vê startup que vai começar com 40 pessoas, caramba, pô, eu fazia tudo isso sozinho, entendeu? Então você pega a nossa estrutura hoje do BR Nation, a gente já fez 20 eventos esse ano, sou eu, meus 2 sócios, uma head de marketing eventos, entendeu? E uma pessoa que ajuda a gente na parte digital de operação. O resto é tudo terceirizado, entendeu? Então, tava até conversando com o Salibão, né, meu grande mestre, aí, Leandrão. Nosso mestre. Mestre, conselheiro. Eu tenho o prazer, né, e o privilégio de ter o Salib como nosso conselheiro, né, conselheiro do BR Nation. E ele comentou umas coisas assim comigo, e o Salib tem 14 anos a mais do que eu, né, eu considero ele meu irmão mais velho. E ele falou assim, cara, como vocês conseguem fazer tanta coisa com pouca gente? Eu falei, Salib, não, depende da comparação. Eu falei assim, se for comparar com a empresa brasileira, vamos lá, vou ter um escritório no Brasil, uma startup, eu tenho que ter uma secretária, uma recepcionista, uma mulher do café, que nem sempre é a mulher da limpeza, eu tenho que ter um auxiliar,
já começa assim com uma estrutura assim, nem abrir empresa tem 5 pessoas. Aqui a gente abre com 0. E não tem inteligência artificial nisso, hein? Não volto a falar, sou old school. Só que a cabeça de começar as coisas enxutas, entendeu? E muita gente fala assim, no MVP tem que testar. O meu MVP era uma planilha de Excel de padaria, assim. Eu aprendi isso com meus tios. Fala assim, faz aí a conta no papel de pão. Se bateu ali no papel de pão, pode ir pro sistema, pro software, pro que você quiser. Tá? Mas se não bateu no papel de pão, entendeu? Volta a falar, eu nasci em 73, comecei a trabalhar em 87. Então, isso é uma máxima que vale até hoje. E aí, quando você entra no mercado americano, você entende que é uma loucura. Eu morava em São Paulo, modéstia à parte, era um cara bem sucedido, lógico, executivo numa empresa grande. Pô, tinha 7 empregados na minha casa. Hoje eu olho pra trás e falo, caramba, que loucura, cara. Pô, a casa era grande, aí tinha a mulher que passava roupa uma vez por semana, aí tinha babá, aí tinha empregada, tinha cozinheira, tinha um jardineiro, tinha o motorista. Falei, cara, pra que tudo isso? Eu moro numa casa que é um pouco menor aqui, nos Estados Unidos, eu tenho uma pessoa que vem limpar uma vez por semana. E tá tudo bem, entendeu? Então você adaptar o que é necessário, o que é bom e o que é ótimo. Começa pelo necessário. As pessoas começam pelo ótimo. O ótimo, 5 pessoas para começar. Necessário, 0, ninguém, você. O resto você contrata quando precisar. Então é um pouquinho desse minimalismo que são as empresas americanas mais enxutas. Por que também? Tem um motivo, né? Porque a mão de obra custa cara. Então você pensa 2, 3 vezes. Eu adoraria ter um motorista aqui nos Estados Unidos? Lógico que adoraria. Mas custa 6, 7, 8 mil dólares por mês. Então 6, 7, 8 mil dólares, pra vocês terem uma ideia, você compra vou falar assim, um carro bom, uma Mercedes, pagando 700 dólares, 800 dólares de leasing. É como se você estivesse gastando 10 Mercedes para ter um motorista. Imagina essa proporção no Brasil. Você vai contratar um motorista que ele custa a prestação de 10 Mercedes? Não, né? Então usa a mesma cultura aqui, mesmo conceito. Cara, isso é importante a gente trazer isso aqui para essa conversa, Leandro e André, porque esse é um movimento que as grandes empresas, até lá no Vale do Silício, aqui no Brasil, estão começando a fazer agora, depois de uma fase de festa e vamos fazer de qualquer jeito, principalmente nas startups. E é o que você já vinha falando há muito tempo, né? Eu li uma notícia ontem que o David Vélez, lá do Nubank, o Nubank fez uma mudança imensa no board estratégico para o David voltar a ser um cara ali mergulhado na operação. Várias outras startups ali estão fazendo isso. Porque é exatamente o que você falou, cara. Às vezes a startup ela já começa burocrática, é quase uma empresa pública. Muito bem. Porque tá fácil captar dinheiro, né? E daí eles falam assim, cara, já cabe, bota aí no business plan. Vamos ver se passa aí. Entendeu? O cara já começa colocando lá um prolabore para ele e você fala assim, cara, a empresa não tem capacidade de colocar isso, de pagar isso, entendeu? Mas entrou aí X milhões e até dar break-even tá tudo certo. Uhum. Eu acho interessante porque eu estava tendo essa reflexão também, meio que agradecendo que na época que a gente começou o Administradores, então 25 anos atrás, viu, André? A gente está comemorando 25 anos de idade aí. Parabéns. E não existia esse papo de startup, então era old school, era exatamente essa pegada que o André tá falando, né? Então, vamos colocar o negócio nos trilhos desde o começo, enfim, tem que dar lucro, e é isso aí, essa mentalidade aí que agora, né, tá sendo valorizada. Valorizada não, ela tá sendo extremamente necessária nos tempos atuais, né? Exatamente. Concordo, e eu acho que a gente tem que aprender com os melhores sistemas, seja ele americano, brasileiro. O Brasil tem muita coisa boa, viu? Assim, eu trabalho numa empresa hoje, trabalho não, né, porque eles compraram a minha companhia, mas eu faço parte de uma empresa que eles estão em 84 países. No meu escritório eu falo que é a sede da ONU, né, porque tem a sala dos brasileiros, dos franceses, dos russos, dos argentinos, dos canadenses, dos americanos, obviamente, dos mexicanos, e cada país, cada cultura, vamos falar assim, tem alguma coisa para aprender e tem alguma coisa para ensinar. Então, o intercâmbio não é só quando você é garoto, você fala assim, olha, meu filho foi lá, fez um intercâmbio em tal lugar, voltou, aprendeu um monte de coisa. O cara mais velho, eu tenho 52, eu me sinto jovem. Eu tô louco para aprender, entendeu? Eu tenho o meu designer, pra você ter uma ideia, é um francês. Pensa num cara bom, num cara ágil, num cara rápido, num cara inteligente. Entendeu? Por que eu não vou contratar ele? De qualquer maneira. Mas em outras frentes, o brasileiro é muito melhor que o francês, que o americano. Vou contratar o brasileiro. Entendeu? Então eu vou dar essa chance. E não é questão por
por paridade cambial, né? O francês vai ganhar em euro, que para mim é desfavorável. O brasileiro vai ganhar em real, para mim é favorável. O americano aqui, ou quem mora aqui, ganha em dólar. Eu não vou fazer muito essa conta, porque também eu vou atrás da qualidade antes do preço, né? Que é o valor. Então acho que é um pouquinho disso também, Leandro. Muito bem. André, para a gente pincelar aqui esse tema, que eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, mas como é o tema aqui do nosso encontro de hoje, a internacionalização, eu queria que você passasse aqui para a gente quais são os primeiros passos, né, que a pessoa deve tomar para internacionalizar o seu negócio. E aí eu te pergunto isso também e aproveitar para fazer uma consultoria aqui, Simão, porque eu sou um cara esperto, né? Então vamos aproveitar que estamos aqui com o André Dweck. Não tem como negar, né? Então, assim, pega o exemplo do Administradores para tangibilizar aí as dicas que você vai dar. Então, se fosse o Administradores, eu faria assim, assim, assado, para a gente também pensar nesse movimento aí. Eu exploro bastante isso no meu livro, né? Que é a parte de funde uma empresa com uma mentalidade global. Por mais que você nunca tenha intenção de morar fora do país, que você não tenha uma filial fora do país, mas eu acho que a partir do momento que você começa e a internet facilita muito isso, né? Eu lembro meu tio na época, anos 80, ele tinha que fazer pesquisa de moda, ele tinha que viajar para o Japão, tinha que viajar para a Europa, tinha que viajar para os Estados Unidos, ficava lá 2, 3 semanas fora, então eu voltava lá com um monte de peça de roupa de mostruário para olhar, para testar, para desenvolver, olhava lá inspirações. Hoje você tem tudo isso online. Logicamente que nada substitui ainda. Volta a falar, eu acredito muito no digital, né, que é o físico e digital, mas era o que tinha na época, né, e hoje muita gente vai só pelo online e eu respeito, né, cada um tem o seu modelo de negócio, né, mas eu acredito muito que a partir do momento que você começa a pensar globalmente, não é difícil, volta a falar, é mais um paradigma que a sociedade coloca na cabeça das pessoas, fala assim, não, primeiro você tem que conquistar a tua cidade, depois o teu estado. Enquanto você não conquistar o Brasil inteiro, por que você vai para a Argentina? Não vou nem para os Estados Unidos, tá? Por que você vai para o Paraguai? Por que você vai para o Uruguai? Por que você vai para o Chile? Não. Quantas empresas brasileiras são multinacionais? Mas assim, eu vou chutar alto, tá? Eu acho que uns 3% são multinacionais. É muito pouco pela capacidade que a gente tem do brasileiro. Criatividade, pela complexidade do nosso sistema. A gente tinha que desbravar mais. E desbravar, volta a falar assim, seja com exportação, seja participando de feiras, de eventos, de intercâmbio de informação mesmo, de produto, de tecnologia, entendeu? De costumes, de processos. Então, o Administradores, por exemplo, uma empresa brasileira voltada para um setor do empreendedorismo, do empresariado. Quantos empresários brasileiros tem nos Estados Unidos? Tem 2 milhões de brasileiros, estatística legal do governo, né? Vamos falar que tenha 20 mil, eu estou chutando bem embaixo, tá? 20 mil. Por que o Administradores nunca veio para cá? Não tem motivo para não vir. Você fala assim, peraí, eu consigo fazer online, vou lá 2 vezes por ano, eu posso me associar com iniciativas como o BR Nation, com a Câmara de Comércio, com a Enxam, tem um monte aí de iniciativa que dá para você colocar um pezinho e começar a entender. Só que, como a maioria não faz, você fala assim, meu negócio aqui tá tão bom, cara, tá tão legal, por que eu vou inventar? Então, por que eu vou estudar outra língua? Se 99% das coisas que eu falo é português. Então, é a mesma coisa, né? O americano também tem esse defeito, viu? Não sei se vocês sabem, 70% da população americana, que são mais de 200 milhões de pessoas, não tem nem passaporte. Não é que eles não falam outra língua, nunca visitaram, nunca cruzaram a fronteira pro México, tá? Pra você ter uma ideia. Então, o que acontece? É um pouquinho de bloqueio. E aí, eu não falo que o brasileiro é assim, ou só o americano é assim. É uma questão da humanidade mesmo, né? Eu acho que fazer o que eu fiz não tem loucura, não tem genialidade, mas as pessoas batem palma para uma coisa que deveria ser normal. É verdade. É verdade, olha aí, então estamos abrindo aqui a nossa cabeça agora com o André Dweck. Pessoal, queria dar mais um recado aqui pro público, tá? Para quem chegou aqui no meio da nossa conversa, a gente está tendo aqui um papo com o André Dweck. O André, ele é membro do empreendedores.com.br, do nosso Clube Black. Ao lado do André estão outros grandes empreendedores. Vou aqui citar alguns, como o José Carlos Semenzato, como o Sérgio Zimmer, Manda Pets, como a Renata Vick, da Copenhague,
Hagen, como a Carol Pfeiffer. Quem mais aí, André? Simão me ajuda aqui também, porque já... Pô, Carol Pfeiffer também, membro aqui do Bianejo, João Kepler, Mark Exato. Tawil. Olha aí, essa galera muitos toda. amigos queridos. E para você fazer parte, basta entrar em empreendedores.com.br, empreendedores.com.br/assinar, tá? Para você deixar lá os seus dados, para a gente entrar em contato com você e a gente vai conversar para ver qual das nossas comunidades, né, melhor se encaixa no seu momento. Então vai ser muito interessante, né, deixar aqui entrar em contato aqui com a gente para a gente se conhecer e a gente poder também somar com a sua trajetória empreendedora através da nossa comunidade empreendedores.com.br. Muito bem. Pessoal, Simão, temos perguntas aí da galera aí que você pode trazer aqui para o André? Temos sim, uma pergunta rápida aqui, o André já está quase no tempo dele aqui, mas uma pergunta muito importante aqui. Pergunta da Ana Clara, tá? Quais mercados hoje oferecem as maiores oportunidades para empresas brasileiras que buscam se internacionalizar? Uma boa pergunta. Ótima pergunta. Qualquer mercado de serviço. Serviço brasileiro é muito melhor que o americano. A gente tem um nível de detalhe muito mais apurado de atenção, de carisma, de cordialidade. Tudo que hoje as ferramentas de reviews na internet tem, né, de 5 estrelas, de análise vamos falar assim, de satisfação, o brasileiro aqui, ele é muito bom. Então, qualquer empresa de serviço, eu recomendo, porque é uma coisa que está muito em falta aqui, né? Os Estados Unidos é um país que é uma potência aí na questão de tecnologia, de inovação, de produção e de marcas, né? 90% das patentes são feitas nos Estados Unidos, não só por americanos, lógico, né? Porque tem outros países, mas a questão do serviço ainda eu acho que deixa um pouco a desejar. Ô André, e com relação a locais de atuação, porque a gente sabe que a Flórida, né, é um estado que reúne mais brasileiros nos Estados Unidos, mas sabemos também que tem brasileiros fazendo sucesso em outros locais aí dos Estados Unidos. O que você recomenda, né, conhecendo muito bem o país? Sim, são 4 polos, né? A Flórida e Massachusetts, né, que é onde tem Boston, em torno de 300 mil residentes brasileiros legais. Nova York e também Los Angeles, um pouco mais do sul da Flórida, sul da Califórnia, San Diego. São mercados que, além de serem grandes para os brasileiros, são grandes também em tamanho de PIB, de geração de emprego, geração de renda, investimento externo. Então, são mercados que você minimiza muito o erro, por exemplo, de você falar assim, eu vou para Minneapolis, Minnesota. É um país que não tem latino, não tem brasileiro, não tem nada, a tua chance diminui muito, né? Então, não vale a pena muito o risco, como é que falam os americanos, né? In the middle of nowhere, quer dizer, tá no meio do nada ali. Então, não tem necessidade de você arriscar tanto. Eu acho que esses 4 mercados aí, Flórida, Massachusetts, o estado de Nova York, New Jersey também, né? E a Califórnia são mercados que são sempre oportunidades grandes. Muito bem, muito bem. André, quais são os próximos projetos aí, se você puder revelar aqui para a nossa audiência, e como é que esses projetos se alinham, né, com essa visão, com a sua visão, né, de gestão e internacionalização de negócio? Não, ótimo, ótimo. Eu não tenho muito segredo, não. Tem muita gente que fala, mas você fala demais, às vezes, coisa que não precisa. Eu falo assim, gente, eu preciso liderar, por exemplo, se eu quero que o empreendedor brasileiro seja um empreendedor de sucesso aqui, eu preciso mostrar aquilo que eu estou fazendo e, às vezes, até que não dá certo. É o que eu estou fazendo, né? Não é que tudo é uma receita de sucesso. Então, a gente está inaugurando o Hub Via Nation daqui, dia 1º de julho, tá? Que vão ter 25 grupos empresariais brasileiros, grupos empresariais, porque tem grupos que tem lá 10 empresas, 20, 50, 80. Então, a gente vai ter mais ou menos umas 1.000 empresas no Hub, com 25 grupos, né? 25 empresários. A gente vai estar inaugurando em setembro a Casa Beer Nation, que vai ser um espaço de eventos, um coffee shop brasileiro, e também as pop-up stores, né? O laboratório das marcas. A gente está negociando aí, esses 2 estão certos, tá? Tudo certo, já com data certinho. Um outro que a gente está negociando está bem próximo, já posso adiantar. Vai ser o primeiro condomínio de empreendedores brasileiros no mundo. Vai chamar Beer Nation Condomínio, que é um projeto imobiliário em Miami com apenas 17 unidades, que não necessariamente a pessoa precisa morar, mas pode ser a segunda residência, pode ser o lugar que ele vai passar um tempo,
Então, é uma coisa que sempre me despertou a atenção, né? Eu moro num condomínio grande, de 700 casas. Na minha rua tem lá, sei lá, umas 40. Aí tem 2 vizinhos lá que são visionários. Eu troco ideia com eles direto. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, imagina se o condomínio inteiro fosse de empreendedor. Logicamente que foi uma coisa assim, que é difícil, né, você fazer isso, né, num condomínio de 700 casas, mas num 17 unidades eu sinto que é possível, né, e vai ser locação também, não vai ser venda. Então a pessoa pode ir lá, pode passar um momento, um ano, para entender, para fazer esse intercâmbio, tá? E aí o meu grande sonho, que seria para 2027, é fazer um business school de brasileiros nos Estados Unidos em português. Uma escola de negócios de alto nível para empreendedores, aulas dadas por empresários e empreendedores também, cursos mais curtos, porque 90% das vezes o empresário não tem mais tempo, nem paciência de ficar sentado no banco de uma universidade estudando, mas eu acredito nesse modelo aí de imersões de uma semana, de 5 dias, de 10 dias, de 50 horas, de 100 horas, você consegue fazer isso de uma maneira curta. Então eu tenho esse sonho aí, esse daí está um pouquinho distante ainda, já está em projeto, a gente vai começar a captação a partir do fim do ano, para inaugurar em 2027. 2026 seria o condomínio BR Nation, e 2025 a casa BR Nation e o Hub BR Nation. Cara, que fantástico, né? Quando o cara é um líder inspirador como o André Dweck, né? Você já compra a ideia antes dela sair do papel, antes de qualquer execução. Eu já fiquei aqui pilhado, né? Tanto para alugar uma casa aí no condomínio, imagina essa experiência, hein, Simão? Vai ser apartamento, enfim, né? Mas para ter essa oportunidade, né, de conviver com outros empreendedores e também de ser aluno da escola, cara. Vai ser uma experiência fantástica. E, cara, André, eu queria te agradecer, mas não tem nem palavras, cara, para te agradecer aqui por colaborar tanto aqui com a gente, né, com os teus conhecimentos, com a tua experiência. Como eu falei, você é um cara inspirador demais. O Simão falou aqui da tua autenticidade, da ausência de ego, né? E o André é tudo isso e muito mais aqui, galera. É um cara que você tem que acompanhar, tem que grudar nele no @André Dweck, acompanhar os conteúdos, tanto no Instagram como no LinkedIn. Vale a pena demais. E o livro, cara, eu tava procurando, eu pensei que tava aqui em cima, Simão, mas acho que tá embaixo. Eu tava fazendo a mesma coisa pra aqui. mostrar a capa eu aqui. tava com um exemplar aqui na minha mesa. Olha aí, valeu, aqui, muito bem, ó. Potência empreendedora, não pode cara. perder. Daqui é meu filho, cara. Isso aí, junto ó. Comigo, ó. E uma coisa assim, modéstia à parte, fiquei muito feliz. Recebi agora, esgotou a primeira edição. O livro virou best-seller no Brasil. Tô com esse selinho aqui da segunda edição, nem sabia. Eu pedi alguns livros que eu sempre trago pra cá, né? E a editora a gente mandou com o selinho aqui, ó. Tamo chique, viu? Best-seller, cara. Parabéns. Esse livro aí, Potência Empreendedora, né? Então, já procure aí, bota aí no carrinho da Amazon, Potência Empreendedora, porque vale a pena demais, tá? O André é um cara realmente fantástico, você tem que grudar e se inspirar com ele diariamente aí. André, obrigado mesmo, viu, cara? Eu que agradeço, também, meus amigos. Foi uma honra poder participar, poder contribuir. E conforme você mesmo falou, né? Esse papo continua nas redes sociais, eu sou bem ativo lá. Respondo todo mundo, o pessoal fala, nossa, a tua equipe responde. Eu falei, não tem equipe não, sou eu mesmo. American Style. Muito bem. E você que nos assistiu até agora, de novo, repito aqui para você, para fazer parte desse grupo de empreendedores fantásticos como o André Dweck, é só entrar em empreendedores.com.br/assinar para você ver todos os detalhes. E entre também no empreendedores.com.br para você acompanhar os conteúdos que a gente tem produzido, né, sobre o grupo, sobre esses empreendedores, sobre dicas para você empreender com mais sucesso, com mais segurança. Tá certo, galera? E esses encontros que a gente tem aqui são semanais, então você pode participar também como um debatedor, também como um speaker desse evento. E todas as semanas a gente tem aqui um episódio, né, do Empreendedores que vai ao ar na grade de podcasts do Café com ADM. Então segue o Café com ADM, todas as semanas tem um episódio do Café com ADM e outro do Empreendedores, beleza? E na semana que vem a gente volta em mais um encontro semanal do Empreendedores, o networking que te leva às melhores salas. Beleza, galera? Até a próxima!